Glória a Deus, Deus é bom. Boa noite a todos aí. O bom dia, como diz meu marido sempre, boa tarde. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom fim de semana, bom, sei lá o que, bom feriado. Que Deus te abençoe. Nós vamos começar a nossa live, né? Nosso estudo da palavra de Deus aqui sobre o assunto gratidão. Nós começamos a semana passada falando sobre gratidão, né? Conceituando um pouco sobre o que é gratidão. Amém. E nós vamos continuar falando sobre gratidão, porque gratidão é uma coisa que a gente precisa aprender a ter, né? Como nós não aprendemos a agradecer, isso não vem de fábrica, né? E às vezes a nossa cultura faltou essa questão da gratidão, a gente não consegue valorizar as coisas que nós temos, que nós recebemos, ou aquilo que a gente recebe da parte de Deus e das pessoas. E isso faz mal, né? Faz mal tanto para a gente quanto para as pessoas da nossa família, né? E é na família que a gente aprende a agradecer. Amém. Né? E na família a gente tem que começar a fazer este exercício poderoso de gratidão. Amém? Então nós vamos orar e vamos pedir para que o Espírito Santo venha falar no nosso coração, Amém. que Ele venha trazer a sua palavra e a sua revelação. Pai, nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos, Sim, a Pai. nossa vida, a nossa casa, a nossa família, está tudo nas Tuas mãos, debaixo da Tua misericórdia, e em nome de Jesus imploramos que o sangue do Cordeiro venha sobre nós. Sim, O Pai. sangue que nos purifica, que nos santifica, que nos lava. Em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro esteja sobre essa transmissão e tudo que está Sim, envolvendo Pai. a transmissão, esteja também alcançando as famílias, os corações, as mentes, os ouvidos, Pai. Que a Tua mão seja Amém, estendida Senhor, sobre cada amém. pessoa. Que a unção do Senhor quebre todo jugo, que a nossa mente, que o nosso espírito esteja preparado para Sim, receber Pai. a Tua palavra e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir dentro de nós e criar aquilo que não foi criado. Verdade, Em nome de Pai, Jesus, em nome de Pai. Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Fabi, bom te ver aí, mesmo que virtual. Glória a Deus. Então, na semana passada nós falamos, né, a respeito de alguns aspectos da gratidão, né? E eu queria começar essa live com um texto bíblico importante, né, que está no livro de Juízes, capítulo 8. Né? Ele está falando sobre o que aconteceu com o povo de Israel depois que Gideão foi um homem que ajudou Israel a se livrar da mão dos midianitas e trouxe a prosperidade de volta, trouxe um grande despojo. Né? Gideão foi um homem muito usado por Deus para ajudar o povo. Todos nós conhecemos a história da batalha de Gideão, os 300 de Gideão contra Amém. os midianitas. Né? E Juízes 8:33 diz assim: morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, e nem usaram de benevolência com a casa de Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Né? E Provérbios 17:13 diz assim: quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Então, o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa noite a respeito da gratidão? Né? O primeiro texto ele está dizendo que o povo de Israel não se lembrou mais de duas figuras importantes naquele momento: a figura de Deus, o próprio Deus, que levantou Gideão, levantou aquele homem de Deus para que ele pudesse livrar o povo da mão dos midianitas. Né? A gente tem que recordar que antes
Antes de Gideão ser conhecido, o povo estava sofrendo, todas as suas colheitas eram roubadas, né? Eles tinham que se esconder em cavernas, em buracos, eles não podiam ter a colheita, porque cada semeadura que eles faziam, os midianitas roubavam totalmente a colheita deles. E eles gemiam e imploravam, né, para que Deus fosse misericordioso. E o que Deus fez? Deus aparece para Gideão e Deus traz uma unção de ousadia sobre aquele homem, né? Ele aceita o chamado de Deus e ali ele é usado por Deus para levantar um exército de mais de 20 mil homens, e depois Deus usa só 300 pessoas, 300 homens daquele exército, para que eles pudessem derrotar uma multidão de midianitas. E isso trouxe sobre Israel uma grande libertação. A nação se tornou próspera. A nação podia semear, podia colher, a economia da nação começou a funcionar novamente. Ou seja, as pessoas podiam trabalhar e ver o fruto do seu trabalho, né? Porque Gideão foi usado por Deus para trazer esse grande livramento. E um detalhe importante é que na época em que Gideão estava com o exército, Deus falou assim: olha, é muita gente que está com você, então para que vocês não digam que foram vocês que ganharam essas batalhas, então faz prova das pessoas até que sobre uma quantidade menor de pessoas. Então Deus mandou Gideão diminuir o número de pessoas no exército, para que o próprio Deus fosse lembrado como aquele que traz livramento, né? Mas aqui em Juízes 8:33, assim que Gideão morre, assim que ele morre, talvez de velhice, os filhos de Israel, a primeira pessoa que eles esqueceram foi o Senhor que deu vitória, o Senhor que deu restituição, o Senhor que fez com que a nação voltasse a ser próspera. O próprio Deus fez tudo isso, mas a nação começa a se voltar para outros deuses, porque a palavra-chave é: não se lembraram do Senhor. Não se lembraram da benevolência. Não se lembraram do favor do Senhor. E olha, como é fácil a gente esquecer que o Senhor nos tirou de cada enrascada, de cada problema que nós mesmos criamos. Deus restaurou o casamento, Deus restaurou as finanças, Deus colocou as pessoas para trabalhar em empregos dignos, Deus trouxe prosperidade, mas é importante entender, irmão, que quando a gente entra na prosperidade, nós não podemos esquecer daquele que nos colocou naquele lugar, daquele que abriu as portas para nós naquele lugar. Né? Nós temos que exercitar a nossa memória em relação a Deus. Né? As pessoas dizem assim no Brasil: o brasileiro tem memória curta, esquece rápido o que foi feito, tanto de bem quanto de mal. As pessoas têm memória curta. E a gente vê isso nas famílias, não é verdade? Então o pai, ele ajuda o filho, ele trabalha, ele faz das tripas coração para entregar para o menino a melhor educação que ele mesmo não teve. E quantas vezes a gente vê um filho abandonar a sua casa, mesmo que o pai tenha se esforçado, trabalhado, dado do bom e do melhor para o seu próprio filho, e o filho, na ingratidão, abandona o seu pai, sai falando mal, sai reclamando. Então, o que esse filho está fazendo? Ele está pagando o bem que ele recebeu com o mal. Então, por que ele está fazendo isso? Porque ele é uma má pessoa? Não, porque ele não conhece a gratidão. Ele não é uma pessoa grata. Ele não lembra que ele recebeu uma benevolência do Senhor. E aí a gente percebe que quando uma pessoa morre, no velório dessa pessoa, você já percebeu no velório de uma pessoa? Puxa, como essa pessoa ela era boa, como essa pessoa me ajudou, né? Enquanto ela estava viva, nunca falou obrigado para nada, né? Capaz de falar assim: olha, pai, você não fez mais do que obrigação, eu não pedi para nascer. Então, no velório chora, no velório, né, você fica com o coração cheio de culpa porque você não agradeceu, cheio de remorso porque você não falou um obrigado,
você não deu um presente de agradecimento, você não deu um abraço para agradecer. Então, não ter gratidão no coração, a Bíblia está falando aqui, não se apartará o mal da sua casa. Por isso a importância da gente mudar o nosso coração. Eu sei que não é fácil, a gente precisa exercitar, não é verdade? Então, ao invés de lembrar o mal que te fizeram, começa a lembrar o bem. Ao invés de lembrar das situações ruins que as pessoas fizeram para você, e eu lembrar das coisas ruins que fizeram comigo, vamos tentar lembrar das coisas boas que fizeram com a gente. Faz um esforço. Tenta mudar um pouco. Fala assim, olha, eu vou esquecer aquilo que me deixa bravo, aquilo que me deixa com raiva, e eu vou começar a me esforçar para lembrar daquilo que me deixou feliz. Um presente que alguém me deu, uma oração que alguém fez pela minha vida, uma visita que um pastor fez e que transformou aquela realidade que eu estava vivendo. Não é verdade? Então isso é gratidão. Quando você começa a se lembrar dos benefícios que Deus fez com você e também que as pessoas que Deus usou fizeram com você. Olha que interessante. Pela psicologia positiva, as pessoas que demonstram gratidão, elas são mais sociáveis e menos narcisistas. E contribuir, né, pelos achados que a gente tem, a questão do bem-estar. E olha que interessante. Há uma propensão para a vida voltada quando as pessoas reconhecem o que as outras pessoas fazem. Ou seja, as pessoas que reconhecem as benfeitorias, os benefícios, aquilo que você colocou, né? Em relação a Gideão, em relação à família, tudo que os pais fazem, enfim. Tem uma propensão para viver mais. E que interessante, além de viver mais, né? Tem uma apreciação daquilo que é positivo no mundo. O olhar para as coisas que acontecem no mundo, ele é mais positivo. Não no sentido assim de ser ingênuo, tá, mas consegue ter um olhar positivo. E olha só que a psicologia positiva fala sobre a ingratidão. A ingratidão é considerada uma falha moral. Falha moral. Moral. Então, pela psicologia, quem é Ingrato? grato, Grato. à medida que vai agradecendo mais, vai tendo mais propensão a viver mais, vai sendo mais criativo até na forma de expressar a gratidão, a generosidade, a bondade e o cuidado com as pessoas. Ou seja, vai conseguindo explorar como se fosse uma competência. Então, se agradecer de um jeito, agora agradece de outro, desenvolve essa habilidade e tem um olhar mais positivo para a vida. Lógico, se tem um olhar mais positivo, vai ter melhor imunidade. Por outro lado, ingratidão tem a ver com falha moral. O não reconhecimento adequado de uma benesse recebida por um indivíduo gera indignação nas pessoas e resulta, geralmente, em desaprovação ou até mesmo exclusão social daquele que é considerado ingrato. Olha que tremendo isso. E assim, na família, né, a gente não vai excluir ninguém que não seja grato, mas a sociedade vai excluir, sim, as pessoas que são ingratas. Então, é considerado uma falha moral. Olha que tremendo isso. Agora, só uma pergunta, né? Porque ouvindo isso, né, em relação à exclusão social, quando uma pessoa é ingrata, ela é mal vista pelos outros. Isso. Quando isso fica evidente, certo? Isso. Fica evidente. Mas eu fico imaginando o seguinte: quando uma pessoa ela faz o bem para outra pessoa, ela entrega algo dela para outra pessoa, ela se sacrifica por outra pessoa, ela está fazendo isso e para ser considerado ingrata a outra pessoa, ela não traz um retorno, seja ele verbal ou uma ação, uma atitude, ou até um reconhecimento
que ele expressa de alguma maneira, um reconhecimento daquela benesse, certo? Então, aí que tem a situação. Quando a gente fala da atitude de gratidão, tem um efeito dentro de quem agradece. Na semana passada nós falamos assim, que tinha um impacto de neurotransmissores, né? Tá. Então, tem a dopamina e ocitocina, que a gente falou na semana passada. E ainda tem outros dois, que são os opioides e a serotonina, que é o hormônio do quê? Meu neurocientista predileto. Me pegou, hein? Né? Que gera prazer, gera satisfação. A dopamina é um sistema de recompensa e a serotonina de prazer, que é quando a gente come chocolate, né? Aquela coisa que dá aquele prazer, aquela coisa tudo toda. no cérebro. Tá tudo no cérebro. Então, a pessoa que é grata, a pessoa que faz uma benesse, a pessoa que faz uma bondade pro outro, ela tem automaticamente, ela colhe os frutos no seu próprio organismo. Tá. Do bem que ela fez. Do bem que ela fez, independente se o outro vai agradecer ou não. Ah, entendi. Ela colhe os benefícios para ela. Tá. É uma situação. A pessoa que é ingrata, daquela que eu fiz, alguma coisa, ou a sociedade fez, ou a empresa fez, ou a igreja fez, alguém fez, e a pessoa não reconhece, ela não vai passar pelos efeitos, né? Não vai afetar a pessoa que fez. Porque ela já foi beneficiada pelos próprios neurotransmissores. Melhor coisa é dar do que receber. Isso! Tanto que Jesus, né, quando deu graças, né, multiplicou, como você falou na semana passada, dos pães e tal, a satisfação foi de Jesus. E ele entendeu, obrigada, a importância... De nada. A importância de fazer aquilo. Ele experimentou isso. Tanto que ele fez isso de novo, né? Fez isso uma segunda vez. Sim. Então, a pessoa que tem essa atitude, ela tem benefícios para ela mesma. Sem depender do que o outro vai reagir. Tá. Só que assim, as pessoas que não são gratas, né? Pela psicologia positiva, porque a gente tem uma conduta social. É considerada, e nos dias de hoje também, não é uma coisa assim, que é do passado, essa coisa de agradecer, obrigado, aquela coisa toda, é uma educação. Não, é um padrão social que a psicologia entende que tem uma falha moral. Tá. Porque quem recebe algo, se for ingrato, não perceber, tem um julgamento social. Ou seja, a pessoa ela é incapaz de valorizar o bem que ela está recebendo. Mas ela está recebendo um bem. Porque ela não tem estimulado essa percepção. Então, ela acha que é obrigação. Então, por exemplo, hoje na empresa estavam discutindo, né, os pais, né? Então, alguns colaboradores, né, têm filhos que começaram a trabalhar, contando, né? A gente teve o caso da Mel, né, que a gente domingo conversou com a Bosselberg, né, com a Mel, com os meninos e tal, e assim, o quanto, né, ela está trabalhando, o quanto ela valoriza o dinheiro que ela recebe, independente do valor desse dinheiro. Sim, sim. E aí, né, a minha aprendiz lá falando, né, tipo assim, ela está trabalhando e tal, né, valoriza, né, aquilo que ela está recebendo, né, e assim a gente discutiu sobre o assunto. Quando, né, uma família ela não faz, né, a pessoa conquistar, não experimenta essa questão da conquista, ela tem simplesmente as coisas porque tem, não entende o valor dessas coisas. Ah, tá, entendi. Ela não consegue, porque o que acontece, eu vou falar daqui a pouquinho. A criança ela tem dificuldade, não nasce de fábrica a gratidão. Eu vou falar já sobre isso. Ela precisa ser estimulada. E as pesquisas dizem que demora um pouco para a criança internalizar a gratidão, essa experiência. O quanto gera no adulto de satisfação que eu estou falando para vocês, né?
dos neurotransmissores, isso não acontece automaticamente numa criança. E como é que tem que fazer os pais? Ela precisa aprender a ter atitude de gratidão. Ela precisa ser ensinada. Não vem de fábrica. Porque o que acontece? A criança, à medida que ela tem um prazer, naturalmente, né? Então ela chora, a mãe vem dar de mamar, tal, ela sabe que é um mecanismo, né, que ela usa. E por outro lado, tem um prazer na criança, tanto que às vezes a criança, se ela já está desmamada e ainda não foi, porque tem um prazer ali, a criança se sente mais tranquila, se sente mais segura, não é pelo leite, que o leite ali mas não alimenta mais, a criança já está comendo papinha, já está... Mas assim, tem um prazer. Então ali ela tá sentindo o quê? A ocitocina com a mãe. A ligação. A ligação. Então ela tá lá, né, no colo da mãe e tal. Tá dando prazer não o leite mais, porque o leite tá fraquinho ali para aquela criança, né? Do ponto de vista de sabor, de tudo. Mas o fato de estar com a mãe gera um prazer. E aí isso já vem, né, meio que quase naturalmente. A criança vai experimentando. Agora, a questão da gratidão não é algo que a criança aprende. Tanto que qual a primeira atitude da criança? Ser narcisista, achar que tudo é dela, né? Não quer dividir, não quer compartilhar. Então a atitude de gratidão precisa ser instituída, precisa ser ensinada, precisa ser praticada, precisa ser estimulada. Ela não vem de fábrica. Quer dizer que os pais, então, vão precisar trabalhar desde cedo para que a criança possa ter esse valor dentro dela. Isso. Não sei se você se lembra de uma cena que a gente não precisa contar, né? Onde foi, com quem foi. Que a gente foi numa festa de criança e a criança estava brincando, né? Era uma festa, né? Tinha brincadeira e tal. A gente estava com presente, a criança estava brincando, ela viu a gente chegando com presente, ela foi lá, pegou o presente e saiu correndo. Aí você até falou assim, poxa, nem obrigado, tal. O que acontece? A gente ama aquela criança, por isso que a gente foi naquela festa, a gente deu um presente porque a gente ama aquela criança, tal. Mas imagina assim, outras pessoas que não têm esse vínculo, né? Aí você falou assim, volta aqui, me fala obrigado, não sei o quê. Mas tipo, ensinando. Outras pessoas que veem esse comportamento. Vai falar assim, é uma criança mal educada. Ou seja, tem uma falha moral ali. Sim, mal educada. Aí a criança não teve ninguém que fizesse isso, né? Então você representou ali alguém que deu uma sinalização, né, de uma atitude para estimular a gratidão. Sim, sim. Né? Aí, o que aconteceu? Os pais nem viram isso, então não tem nem oportunidade de fazer isso. De corrigir. E foi bacana que depois essa criança mandou a foto, né, com presente, agradecendo. Ela fez questão de pedir para os pais mandarem uma foto para nós que tinha gostado do presente. Ou seja, ela sabia qual presente a gente deu, ela não abriu na hora, ela pegou, pôs no cesto lá que deixa, né, não abre na hora, mas ela associou que nós demos aquele presente. Ou seja, ela mandou depois por conta própria a foto gostando do brinquedo. Ela abriu o pacote, mandou uma foto abrindo o pacote lá, toda feliz, e depois uma foto brincando. Ou seja, essa pequena atitude, né? Volta aqui, agradece. Já trouxe um ensinamento lá. Isso, plantou uma semente. E aí a criança entendeu. Hoje essa criança já está crescendo e tal, e assim, agradece por qualquer coisa. Ela grava agora áudio, agradecendo por qualquer coisa, não sei o quê. Ou seja, aprendeu a agradecer. Né? Porque os pais estão estimulando. A gente, né, enquanto um casal que ama, também está ensinando, né? Tem a responsabilidade de fazer isso, né? Comportamento que está sendo aprendido ali, né? Isso, porque não vem de fábrica. Agora, aí você falou assim, não vem de fábrica, né? Então, vamos colocar assim, a nossa tendência natural é nem não sentir gratidão.
Então vamos falar de dentro. A gente acha que é obrigação, principalmente na família. Então eu não... Um filho, eu acho que é obrigação do pai comprar no mercado, fazer o que ele quer, comprar o tênis que ele quer. Desculpa te cortar. Assim, acha que é obrigação. Mas assim, vamos falar do coração. Porque a gratidão, ela pode acontecer, na minha percepção, não sei se eu estou errado, de duas maneiras. Por uma maneira formal, ou seja, é uma educação, ou seja, é um comportamento por causa de um moral, padrão de educação. Então, é educado você falar obrigado. Isso é uma coisa. Outra coisa, completamente diferente, é você agradecer porque você está se sentindo agradecido. Ou seja, aquilo tocou dentro de você. Isso. Então, você ensinar o teu filho a dizer obrigado, ele vai dizer obrigado para tudo. Isso. Até, de repente, se alguém der um tapa nele lá na escolinha, obrigado. Né? Então, ele vai reproduzir aquilo de maneira automática. E olha que interessante aqui, ó. A gratidão ela é valorizada pela maioria das culturas. Porque, independente do país, ela é pela maioria. Né? Tem um estudo com vários países, chama um estudo longitudinal, que pega vários países. Pela maioria, ela é valorizada, porque ela fortalece vínculos. Né? Então, ela tem esse estabelecimento moral. Tá. Né? Então, ela tem a ver com essa questão da educação. Só que ela vai além. Então, mas nesse sistema de educar, né, por exemplo, eu sou adulto. E agora, como é que eu faço agora? Eu tenho que voltar e nascer de novo? Porque eu posso começar a agradecer agora, mas eu tenho que aprender a me sentir grato. Isso. Aí o que acontece, né? Você tem que tomar uma atitude de agradecer. Então, a mesma coisa, né? Eu não tenho a prática de um mandamento, por exemplo, dizimar. Eu não vou receber todas as benesses, né, no meu primeiro ato. Eu tenho que ter uma atitude de fé, né, de confiar que eu tenho que, né, começar a fazer e entender que as coisas vão automaticamente acontecer. A mesma coisa a gratidão. Ela precisa ser uma prática. Se você começar a praticar, é a mesma coisa, por exemplo, uma criança que está desde pequena fazendo exercício, se alimentando corretamente, ela vai ser, né, um adulto que não vai ter, né, sacrifício para... Você precisa fazer uma dieta, você precisa... Ela aprendeu. Agora não aprendeu, né? Só come hambúrguer e tal, não sei o que. Quando é adulto vai ter um super sacrifício, mas vai conseguir aprender. Vai exigir esforço. E a mesma coisa, é adulto, não vivenciou isso, ou é adolescente, é jovem, vai ter que aprender a fazer. E assim, é um voto de confiança, um voto de fé, de entender que primeiro que é bíblico, Sim. segundo que tem um efeito físico, emocional, de imunidade, de tudo, né? Então, é algo que faz bem para o corpo, para a alma, para o espírito, né? É uma questão de entender da importância e começar a praticar. Independente de estar sentindo ou não. Isso. É a mesma coisa que perdão. Perdão, você não vai sentir vontade de perdoar. Você está com raiva da pessoa, você está com ódio da pessoa, você está, né, com asco da pessoa, mas é um mandamento. Então, primeiro eu perdoo, essa palavra vai gerar vida e depois eu vou sentir que perdoo. Tanto que às vezes a gente tem que falar 70 vezes 7 até a gente sentir que perdoou. Gratidão é mais um processo. Talvez eu não sinta vontade no primeiro momento, mas é uma prática que eu tenho que adotar. Então, pode ser que eu não consiga falar, eu escrevo, né? Escrever tem um efeito emocional tremendo no cérebro. Então, eu escrevo um cartãozinho, deixo um agradecimento, mando. Mas eu tenho que ter a prática, porque assim, isso gera um efeito físico sensacional. E aí o estudo fala da longevidade. Tem comprovação de quem é grato vive mais. Então tem culturas nesse estudo longitudinal, né? Culturas que mostram, culturas que são adeptas, né?
estimulam a gratidão, as pessoas, né, vivem muito mais, os idosos vivem mais. Fortíssimo. Olha, por exemplo, a cultura japonesa, né, quando uma pessoa morre, eles fazem um agradecimento, né, tem um culto, né, um rito ali de gratidão. E é um povo que vive muito. Por quê? Independente do que passa, a pessoa que é grata, ela tem um olhar para as coisas ruins com um olhar de gratidão. Mesmo numa situação ruim, ela consegue ter um olhar bom da situação. Quer dizer, se eu, por exemplo, olhasse para esse copo aqui, ó, porque isso aqui, o que você acabou de falar é exatamente isso. Eu olho para esse copo e eu posso ter duas atitudes com relação a esse copo. Eu posso falar assim, Senhor, está acabando a água, e agora? Senhor, o Senhor não vai me abençoar? Não tem muita água, está acabando, só tem 2 pessoas aqui para beber. Eu vou morrer de sede, o Senhor não me ama? Quer dizer, a maneira como eu olho para esse copo vai determinar a minha ação diante de Deus. Agora eu posso olhar para esse copo e falar, Senhor, eu te agradeço porque tem água para beber. Ainda que seja pouca, mas, tem água para beber. E olha o que Deus vai fazer. A gente está com 2 computadores aqui no colo. Deus vai fazer o quê? Vai encher o copo. É isso que acontece, porque é o efeito, né, da semente. Da multiplicação. Então, é sensacional isso, porque o que vai acontecer? Deus, ele não vai contrário à palavra dele. Não. Então, não é que Deus é assim, legalista, né? Se você não agradece, ele não faz. Mas a gratidão, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. A gratidão é uma atitude de fé. Né? Eu estou entendendo que eu não era merecedor, que é pela graça, porque na hora que tem essa atitude, né? Essa falha de caráter, né? Como é dita pela psicologia, porque não aprendeu a agradecer, a pessoa fica narcisista, como eu acabei de explicar aqui. Aí o que acontece? Ela acha que é pela força dela, ela acha que ela merece, ela acha que, sabe... ela é mais do que os outros, e não é verdade. Não é verdade. Mas falando em essa falha de caráter, pessoas que não têm condições morais de agradecer alguém, porque elas estão sempre enxergando a vida de uma maneira negativa, uma maneira ruim, né? Eu percebo uma coisa nesses poucos anos que eu vivi. Eu percebi. Olha, ele tá... Poucos anos que eu vivi. Tipo assim, 15 anos só. Eu percebi que pessoas que passam por perdas muito grandes na sua vida, perdas financeiras, perdeu tudo. A pessoa perdeu tudo financeiramente. A pessoa perdeu a família. Ela perdeu a saúde. A pessoa quase morreu. Ela teve um acidente gravíssimo, gravíssimo, perdeu um membro do corpo, amputou a perna, amputou o braço. Pessoas que passaram por situações extremamente traumáticas, né? Tanto na alma quanto no corpo. Pessoas que foram profundamente decepcionadas e que para elas foi um quase suicídio. Essas pessoas que experimentaram esse tipo de situação extremamente ruim, muitas delas, elas são exemplos de pessoas gratas. Isso é um mistério para mim. Por quê? Porque a pessoa, né? Nós estamos falando de um copo d'água, que você vai ali, pede para o teu vizinho, ele enche. Mas uma pessoa que perdeu um membro do corpo, uma pessoa que perdeu, né, membros da família, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu a empresa, que voltou a morar na rua e depois começou a andar com Deus por conta disso.
São pessoas que conseguem agradecer nas pequenas coisas, mas antes elas não faziam isso. Elas estavam na prosperidade, elas estavam tudo bem. Elas não tinham capacidade, visão de agradecer aquilo que elas tinham em abundância. Elas tinham em abundância. Mas no momento que faltou tudo para elas, aquilo que elas mais tinham, hoje elas conseguem agradecer nas pequenas coisas, acordam agradecendo a Deus por mais um dia de vida. Né? Então, isso é algo para mim misterioso. Né? Mas por quê? Essa questão da experiência, né? Então, da pessoa perder alguém e ainda saber que tem outras pessoas vivas, né? Ter oportunidade, né? De ter, principalmente assim, se o bom relacionamento houve em vida, né? Não vai vir peso, não vai vir condenação, tal, né? Vai ter um tempo de adoração ali no sentido de gratidão a Deus, né? Um tributo pelaquela vida. Entender assim, poxa, eu poderia ter morrido, mas só foi a perda de um membro e eu tenho condições de fazer tudo com o resto que ficou. Dá pra eu desenvolver, né? Dá pra eu estimular outras partes do meu corpo, ou seja, eu tô tendo mais uma oportunidade de vida, eu tô tendo mais uma chance para viver. Então, assim, eu tenho mais coisas para fazer. Então, é o propósito, né? Então, a situação vem imbuída de propósito, né? Então, porque você fala assim, por que todo mundo morreu e uma pessoa ficou? Por que aconteceu isso com todo mundo, mas um sobreviveu? Tem algum propósito. Sim. Se a pessoa entende que a vida, o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, ela vai entender que ela tinha que estar viva. Sim. E ela tem um propósito ainda, ela tem algo a fazer. Então, ela vai ser grata por estar viva ainda. Sim. E ainda ter oportunidade de cumprir o propósito, de cumprir a missão. Amém. Então, as coisas estão todas, né, interligadas. Quer dizer, Deus fez o nosso cérebro com uma capacidade de extrair lições de coisas muito ruins. Ou seja, a nossa capacidade de adaptação, ela é muito maior do que a gente pensa. Eu, em cima daquilo que a pastora Cláudia está falando aqui, a doutora Cláudia, cientista, neurocientista, em cima do que ela está falando, eu entendo da seguinte maneira. Pessoas que vêm em uma igreja e testemunham no altar. Pessoas que eram empresários, que tinham muito dinheiro, não era pouco, e que elas sobem no altar agora, que elas não têm nada. E elas testemunham que Deus abençoou elas com 100 reais. Pessoas que conseguem agradecer por 100 reais. Então, Deus Pai ensinou um filho a sentir gratidão. Para mim, eu vejo dessa forma, porque Deus criou o nosso cérebro e Ele sabe exatamente como nós funcionamos, o que nós precisamos para aprender a agradecer. E se isso vai... Porque o Pai corrige a quem ama, né? Corrige a quem ama. E se isso vai demandar uma experiência que para nós é uma experiência traumática, Deus está olhando e fala assim, Jó, você vai ter o dobro, porque você vai aprender a agradecer. Você vai aprender, o seu cérebro vai ter uma cosmovisão, uma visão da vida isso, completamente diferente. Olha. Porque Deus criou um cérebro adaptativo, que vai se adaptar. Então Deus sabe manejar o cérebro, Deus sabe trazer o que o seu cérebro precisa para que você se lembre dos benefícios do Senhor. Sensacional, doutora? Hein? A doutora aqui me deu um insight. Papai está nos ensinando. Então se você fala assim, puxa, mas eu passei por tanta coisa ruim, papai está te ensinando. Papai está te ensinando a agradecer. Papai está te ensinando a agradecer pelo teu marido, está te ensinando a agradecer pelo teu pai. Você que só via coisa ruim no teu pai,
papai está te ensinando a olhar para o teu pai e ver as coisas boas dele. Aquilo de bom que ele passou para você. Mesmo que isso, para que você tenha essa percepção, seja necessário você perder seu pai. Mas você pode agradecer a Deus, porque você teve um pai e que ele conseguiu transmitir algumas coisas para você. E nunca é tarde, gente. Né, como o pastor Renato falou agora há pouco, não aprendeu, né, desde criança, não aprendeu a agradecer e tudo mais, mas assim, nunca é tarde para agradecer, nunca é tarde. Então, assim, como, né, acho que foi a Cris que colocou, é uma decisão agradecer e tudo mais, a dona Iraci colocou, né, Deus se agrada quando a gente agradece. Tudo isso é uma decisão que a gente tem que tomar. Então, assim, eu posso aproveitar agora, né? A gente está falando desse tema agora porque, né, vai chegar Natal, Ano Novo, onde as pessoas estão sensíveis. Poxa, é um bom momento para agradecer, né? Ontem foi o Dia da Gratidão na empresa, né? A gente estabeleceu o dia 15 lá como Dia da Gratidão. Então, foi criado até um íconezinho para agradecer, um bonequinho da Mafra que bate palminha, tal, para a gente agradecer uns aos outros, tal, com uma atitude estabelecida ali. Olha que bacana, porque tem efeitos, né? Sim, sim. Isso está nas empresas hoje, né? O Dia da Gratidão. Então, por quê? Porque tem estudo. Porque assim, a empresa vai parar um tempo para estimular as pessoas a agradecerem, sendo que elas podiam estar produzindo outras coisas. Não, porque tem benefícios, né? Tem vantagens, né? Aquilo tudo que a ciência diz a respeito, não é a Bíblia, né? No caso da empresa, mas é a ciência. Então, poxa, é um momento, né, da gente parar para agradecer. E tem várias formas criativas de você agradecer. Eu já, né, entreguei para um gestor meu um pote da gratidão, né? Eu mesma comprei o pote, montei um pote, peguei vários post-its e dei, né, para ele. E eu mesma escrevi vários post-its e coloquei dentro do pote de gratidões minhas em relação a ele. E dei mais post-it lá para ele continuar colocando coisas, né, de gratidão, pote da gratidão. Eu customizei, né? Então, assim, a gente pode ter um pote da gratidão, a gente dá um pote da gratidão para cada familiar, para cada um colocar no seu, né? Então, cada pote tem um nome personalizado, pode ser com um vidro de maionese, né? Decora a tampa lá, alguma coisa assim. Dá para customizar ali, né? Não tem dinheiro, dá para fazer, né? Então, a criança não tem dinheiro para comprar presente, né? Constrói com a criança, engarrafa PET, né? Que já é reciclável, né? Já ajuda o planeta, né? O ecossistema. Monta, né, garrafinhas de gratidão para entregar para os avós, para os tios, que a criança mesmo construiu, né? Então, assim, é uma oportunidade de agradecer, sabe, de estimular a família a agradecer. Deus é bom. Deus é muito bom. Você sabe que a gratidão, às vezes ela só vem depois de uma situação. Pode até colocar essa frase, né, em algum lugar, porque combinou, né? A gratidão vem depois de uma situação. A gratidão só vem depois de uma situação. Então, às vezes a gente tem que vivenciar aquela situação para agradecer. Então, uma vez eu lembro que eu vi uma pessoa destratando a própria mãe, destratando de maneira terrível, na minha frente. E eu olhei, né? E eles estavam ali, né? Mas a mãe, com idade, e eu fiquei olhando aquela situação. É lógico que dentro de você tem um valor de justiça que você quer colocar ali, se colocar ali no meio e tentar defender a mãe. Mas o que veio na minha mente foi o seguinte: esse cara teve mãe. Ele tem a mãe. E a mãe ajuda ele. E olha como ele faz com ela. Então, muitas vezes, quem está fora dá valor para aquilo que você tem. Aquilo que você mesmo despreza.
mas é tão valioso na sua vida, tão valioso na sua vida. Você não tem noção. Mas a pessoa que está de fora, ela fica olhando e fala assim, olha, é exatamente a exclusão social. Né? A Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe. A gente vive ouvindo essa frase, esse texto bíblico, né? Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolonguem os dias na terra. Tem tudo a ver com o que a pastora Cláudia está ensinando aqui. De longevidade. Se você agradecer por aqueles que, né, pagaram preço, ou pequeno ou grande, não importa, aqueles que deixaram um legado para você, seja ele bom ou ruim, mas pega o bom, né, lógico, não vamos agradecer pelo ruim, vamos agradecer pelo bom. O ruim a gente exclui, a gente rejeita e renuncia, mas deixaram legados, deixaram habilidades. Você é quem você é, por quê? Porque você veio dessa genética, meu querido. Então honra os teus pais agradecendo de alguma maneira. Isso é honrar os pais. Quando você agradece. Você agradece por eles não terem desistido de você. Você agradece por eles estarem na tua vida até hoje. Você agradece porque você pode ter um tempo com eles para dar risada, jogar conversa fora, fazer umas palhaçadas. Não precisa fazer nada de, né, muito. É só estar ali presente. Uma coisinha simples. Né? Comer um arroz, feijão, um ovo, uma coisa boa. Né? Então, é só você começar a valorizar. E quando você começar a valorizar, você vai perceber que o sentimento de gratidão vai nascer no teu coração. Né? Não espera acontecer algo ruim. Não espera a perda. É isso que eu estou falando. Porque quando você perde, irmão, você não consegue voltar para trás. Então, seja sábio. Olha para as pessoas que passaram por situações terríveis e que hoje são pessoas diferentes. Elas enxergam a vida de maneira diferente. Antes o que era muito valioso para elas deixou de ser. E o que não era nada valioso para elas, que elas não valorizavam, começou a ser tudo para elas. Então elas desprezaram todas as riquezas, seus projetos pessoais e começaram a valorizar a família. Começaram a valorizar a esposa, começaram a valorizar os filhos, os pais. Por quê? Porque elas viram que o trabalho delas deu um infarto. Elas quase morreram por causa daquilo. E elas perceberam que aquilo não tinha sentido algum. Então, essa é a maneira do Pai Celestial nos ensinar as coisas que realmente valem a pena, as coisas que nós temos que agradecer. Então Deus, Ele tem que gerar, Ele vai gerar esse sentimento no nosso coração, se nós pedirmos para Deus, Senhor, muda a minha cosmovisão. Né? Romanos 12, versículo 1 e 2 diz assim, olha, versículo 2 fala assim, não vos conformeis a esse século, não tome a forma do mundo, porque, né, o próprio Paulo fala assim, os homens serão ingratos, nos últimos dias as pessoas serão ingratas, isso é uma realidade hoje, nós estamos nos últimos dias, as pessoas são ingratas, é uma realidade. Nos últimos dias virão tempos trabalhosos, Timóteo, porque as pessoas serão ingratos. O amor de muitos vai se esfriar, né? O amor de muitos vai se esfriar. Então isso é uma realidade que nós temos que aprender a conviver. Não deixe que essa forma do mundo, a ingratidão, o amor esfriar, tome conta da sua vida e da sua família. Protege a tua casa, meu irmão. Pelo menos a tua casa. Ah, eu não consigo mudar o que está fora da minha casa. Eu também não. Então muda o que está dentro da sua casa. Cria um clima de gratidão, cria um clima de valorização. Valoriza a tua esposa. Agradece a Deus, agradece a tua esposa, agradece o teu filho, agradece o teu marido. Quando você faz isso, o ambiente na tua casa é um ambiente de bênção. Na tua empresa não é assim, na tua igreja não é assim, ali não é assim, mas aqui em casa tem que ser assim. Aqui a gente agradece. E aí tem que agradecer também. Por quê? Porque você sabe que esse clima, ele vai ajudar você a criar uma família saudável. Amém. Você não vai enterrar teu filho cedo. Você não vai enterrar tua filha cedo. Porque eles serão pessoas agradecidas. Eles vão entrar no princípio de Deus. Você não vai ver o teu filho, né, indo para as drogas, morrendo cedo. Tua filha indo para as drogas, morrer cedo.
Por quê? Porque você aprendeu eles, ensinou eles a valorizar as coisas que têm valor nessa vida. Amém? E aí você vai ver os seus filhos ao redor da sua mesa. Né? Então, isso é uma bênção. Nós vamos falar disso semana que vem, né? Gratidão. Vamos. Depende, a gente continua a gratidão ou tem outro assunto para entrar, mas vamos ver. Temos bastante conteúdo. Tem mais 10 minutos, doutora. 10 minutos? A gente começou com 10 minutos de atraso. Então, vamos cumprir a carga horária. Perfeito. Vou falar aqui um pouquinho das crianças, né? Das idades, né? Então, assim, são vários estudos, né? São várias pesquisas, né? Então, alguns estudiosos identificaram, né? Que a criança só consegue perceber a partir de 8 anos. Ela consegue perceber, né? Essa questão da gratidão automaticamente. Tem estudos de crianças, né, que conseguem perceber a gratidão a partir dos 10 anos. 10 anos? 10 anos, quando elas julgam a retribuição apropriada apenas quando o benefício havia sido dado intencionalmente. Ou seja, né, eu estou dando isso para você, eu comprei isso para você, não foi sem querer, né? Não foi uma obrigação. Isso, né? Eu fiz questão de te abençoar. Isso, fiz questão de fazer isso para você, fiz questão, né? E tem estudos, né, em que é considerado, né, a partir de 11, 12 anos. Então, assim, a criança adolescente, pré-adolescente de 11, 12 anos, entende, né, que a retribuição de um favor a um benfeitor é prévio e é um valor moral também. Ou seja, ela fica com uma dívida moral. Isso, mas não por uma obrigação. Mas ela entende, né, que a questão moral que eu falei, né, de não perceber da ingratidão, né, ser uma falha moral, a partir dos 12 anos aproximadamente, consegue identificar que a ingratidão é uma falha moral. Até então, tem que ensinar, tem que praticar. Então você tem todo esse período da vida da criança para ensinar ela a se comportar dessa maneira. Isso. Então, por exemplo, ensinar a criança a conquistar as coisas, né, agradecer, não como uma obrigação. Tá. Então, assim, a criança tem, né, são determinadas idades que você pode, mediante a idade da criança, dar algumas atribuições, né? Então, por exemplo, jogar o lixo, fazer pequenas coisas que a criança pode. E ela ser reconhecida por isso. Como uma forma dela entender que ela participa, né? Que aquilo que ela está fazendo tem um valor e alguém vai agradecer. Né? Então, obrigada, né, por ter feito isso. Então, por mais que tenha um combinado da criança ter feito lição de casa, ter feito alguma coisa, agradecer, ter a atitude de agradecer. Olha, muito obrigada, poxa, que bacana, né? Você fez, valorizar a atitude, né? Poxa, você, né, fez a lição de casa hoje, no horário combinado. Pequenas atitudes para estimular que, tipo assim, não é só obrigação. Mesmo que fosse a obrigação, tem um reconhecimento dos pais por aquela obrigação. Aquela obrigação que ele fez. Parabéns por ter feito a lição. Isso, então assim, uma atitude de gratidão. Poxa, nessa semana você não me deu trabalho, fez a lição sozinho. Mesmo que seja obrigação da criança fazer a lição, ela vai entender que ela pode ser reconhecida por algo que ela faz. Que ela faz. Do mesmo jeito, né, que os pais têm obrigação, entre aspas, de sustentar, de dar as coisas, mas o fato de eles terem feito aquilo é uma atitude de gratidão. E aí tem um retorno moral ali. Isso, você vai ensinando, porque fala assim, tem obrigação de fazer. Ok, tem obrigação de fazer. Mas assim, o fato dela ter feito, primeiro que eu estou olhando para aquilo que ela fez, ela está sendo percebida. Né? Então, essa atitude de gratidão vai estimular a questão dos neurotransmissores. Vai falar, poxa, valeu a pena eu fazer. Estão notando o que eu estou fazendo. Percebendo o que eu estou fazendo.
não está no automático. Você está ensinando a criança a sair do automático. Então, assim, pequenas atitudes. Não, e a questão da dívida moral. Eu acho que a dívida moral é uma questão bem subjetiva. De quem nem das entrelinhas. Alguém te convida para comer pizza na casa dele. Quando você chega lá, aí você vai lá, a pessoa convidou você, etc. Aí você chega lá, a pessoa pede a pizza, a pizza chegou, o cara vai lá e paga, e você fala, ó, vamos rachar. Ele fala, não, pode deixar que eu pago. Na segunda vez que você vai, você fica com aquela coisa na tua cabeça. Eu tenho uma dívida moral, não é financeira. Eu tenho a dívida moral de convidar você para minha casa, para retribuir o favor. E a benesse. A benesse, o benefício que você me deu. É isso que tem que ser criado. Né? Então, o salmista fala assim, Senhor, que a minha alma não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Que eu não esqueça dos seus benefícios. Então, essa dívida moral com Deus, ela tem que ser criada. A percepção de que existe um Deus que abençoa a nossa vida, ela tem que ser criada. Não, olha que interessante. Tem um centro de jubileu britânico, fez várias pesquisas, né, sobre gratidão, é bem bacana. Olha só, o resultado da pesquisa, e foi em 2015, quer dizer, algo recente. Essa pesquisa sugere que as crianças que vivem e aprendem melhor com um bom caráter moral, e as empresas operam melhor quando demonstram integridade moral. Ou seja, as evidências dessas pesquisas mostram que a capacidade de demonstrar virtude de gratidão pode estar ligada ao bem-estar, promover um comportamento social e até melhorar um desempenho acadêmico. Quer dizer que a gratidão vai melhorar as notas da criança. Não, você vê que eu dei o exemplo, eu tinha até esquecido dessa citação, agora eu estou lendo aqui. Então, melhora, e como melhora a produtividade na empresa. Né? Que por isso que a empresa usa da questão da gratidão. Gratidão dá lucro. Você que é empresário, isso. Você que é empresário e tem funcionário, cultura de gratidão. Todo mundo agradecendo todo mundo, vai acabar com as brigas, confusão, as divisões dentro da empresa. Isso vai melhorar a performance dos seus funcionários. Se eles não aprenderam a agradecer em casa, ensina eles na empresa. Né? Você que é pastor, né? Então assim, você tem um grupo de liderados, a gente tem obrigação de fazer, mas se você agradecer, vai ser, ao invés de cobrar, vai ser assim, uma outra atitude dessas pessoas. Você estimula por outro caminho. Exatamente. Né? Por outro caminho. Então, essa questão da gratidão é muita coisa, hein? Muita coisa mesmo. A gente viu que não é uma palavrinha só, mas quando a Bíblia fala sobre ação de graças, e a semana que vem nós vamos falar sobre ação de graças e vamos falar sobre gratidão aqui, no enfoque neurocientista, psicológico, psiquiátrico. Tudo misturado. Psiquiátrico não. Não, neuropsíquico teológico. E por aí vai. E aí a semana que vem a gente vai falar sobre ação de graças. Neurociência do comportamento. Neurociência do comportamento. E a gente vai falar sobre a gratidão e como ela pode melhorar ainda mais nossa relação com Deus, nossa relação com a família, nossa relação com os amigos, com todo mundo. Né? Então, guarda bem isso, os benefícios da gratidão. Nós estamos no segundo e nós vamos para a terceira semana falando sobre gratidão. E vai aparecer mais coisa para a gente falar aí. Amém? Uma vez me falaram assim, o que você trabalha lá onde você trabalha? Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, eu trabalho lá por gratidão. O que esses caras fizeram para mim, eu não tenho como pagar. Então isso é uma dívida moral que eu tenho. Pô, se não fosse esses caras aí, eu estava morto. Se não fosse esses caras aí ter feito isso, eu tinha me acabado, eu tinha me arrebentado. Então eu tenho que, moralmente falando, eu estou devendo para eles. É exatamente isso que acontece. E aí nós vamos falar de ação de graças. E aí tem algumas revelações tremendas, porque não é só a gente agradecer a Deus, é Deus agradecendo por aquilo que a gente faz. Que louco isso, sensacional. Né? Nós vamos ver semana que vem. Então não perca, né? Josi, também amo você, sua família, Fabi, todo mundo aí presente, viu? Vocês são preciosos, todos aí presentes. E os que virão, que talvez eu nem saiba que virão, né? Mas eu deixo que é uma gratidão, né? Vocês nos ouvirem,
mas nós vamos ficar muito mais gratos e Deus também, se vocês praticarem aquilo que a gente tem ministrado. É isso aí. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Sim, Pai. nós te agradecemos porque nós aprendemos mais um pouquinho da tua palavra nessa noite. Sim, Pai. Imploramos, Pai, a tua misericórdia sobre nós. Senhor, nós te damos liberdade para nos ensinar a agradecer. Nos ensina a ver a vida Sim, de maneira Pai. diferente. Amém, O Senhor. que nós já temos, não o que nós não temos. Nos ensina a enxergar, Pai, a tua boa mão nas Sim, pequenas coisas, porque aquele que é fiel no pouco também será verdade. fiel no muito, e eu creio que aquele que agradece no pouco vai Sim, agradecer no Pai. muito também. Pai, que a sua mão seja estendida sobre cada família, Amém, sobre Senhor. cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Que a tua palavra não volte vazia dentro de nós, mas que ela se Sim, torne Pai. vida e transforme o nosso comportamento e a nossa atitude. Amém, Em nome de Senhor. Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu Amém. rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.